Sasaki é um renomado chefe japonês que tem uma característica peculiar. Ele consegue distinguir todos os ingredientes de qualquer prato apenas provando um pouco. Além disso, ele nunca se esquece do gosto de nada que já tenha provado. Por causa de sua grande habilidade, Sasaki também consegue reproduzir qualquer prato que ele queira, mesmo que contenham ingredientes secretos. Essas habilidades fazem de Sasaki o chefe mais requisitado do Japão. Um dia, a esposa de um homem muito rico que estava no hospital há meses ligou para Sasaki. Conhecendo suas habilidades e sabendo que ele poderia reproduzir qualquer prato que ele já tivesse provado, a mulher decidiu arriscar. Acontece que essa seria a última refeição de seu marido e tinha que ser algo especial. Sasaki já está acostumado com esse tipo de trabalho. Ele costuma atender o pedido de pessoas que querem fazer suas últimas refeições. Só que ele cobra o preço de 1 milhão de ienes por essa refeição. Ou seja, apenas pessoas muito ricas conseguem contratá-lo. Sasaki já chegou ao quarto do casal com tudo que ele precisava para cozinhar. Depois de se apresentar, montar sua cozinha e de se vestir, Sasaki começa a cozinhar. O que ele vai preparar para o homem é um omelete. Porém, não é um omelete comum. O homem e sua esposa haviam comido essa iguaria em seu primeiro encontro em um restaurante. Porém, esse restaurante já havia fechado há mais de 5 anos. Por isso, sua esposa contratou Sasaki. Enquanto o jovem cozinha e o casal fica admirado com suas habilidades com a faca, o homem vai perguntando quais ingredientes Sasaki está usando. O jovem descreve tudo o que está fazendo e depois de algum tempo o casal fica em choque com o aroma do prato. Eles ficam emocionados com o cheiro da primeira refeição que tiveram juntos enquanto se conheciam. Depois que tudo está pronto, o homem prova o prato. Ele se emociona e começa a chorar. O marido gostaria muito de dividir seu prato com sua esposa, porém ele não faz isso, pois esse é seu último prato e ele não quer que também seja o último prato dela. Percebendo a felicidade no rosto de seu marido após sua última refeição, a mulher vai conversar com Sasaki. Ela agradece ao jovem por ter feito seu marido feliz por uma última vez. Sasaki, entretanto, não parece se importar nem um pouco com isso. O jovem não demonstra nenhuma emoção e simplesmente pede o seu pagamento. A mulher então se aproxima e dá para ele 1 milhão de ienes. Enquanto isso, em outro lugar, o amigo de Sasaki, chamado Ken, está em um funeral. Os dois foram criados em um orfanato e o diretor desse orfanato é quem perdeu a vida. Ken então contou para uma amiga sobre o que estava acontecendo com Sasaki. Acontece que o homem era dono de um renomado restaurante. Entretanto, por causa de seu perfeccionismo e de nunca estar satisfeito com os pratos que seus funcionários faziam, Sasaki começou a exigir cada vez mais e mais deles. Um dia, por causa de sua arrogância e prepotência, todos os seus funcionários cansaram dele. O único que restou foi Ken, porém isso não era suficiente para manter o restaurante aberto, e Sasaki infelizmente faliu. Agora, tudo que lhe sobrou do restaurante foi uma enorme dívida de mais de 100 milhões de ienes. Ken então diz que Sasaki está tão preocupado com essa dívida que está colocando sua própria vida em risco. Nem mesmo ao funeral do homem que ele considerava como seu pai ele foi capaz de vir. Em seguida, o filme corta para Sasaki. Ele está em casa e temos um flashback de sua vida na infância. Um dia, enquanto estava no orfanato, o diretor o repreendeu por querer ser chefe de cozinha. Segundo o homem, isso não era destino para ele. Por causa disso, Sasaki resolveu abandonar o orfanato e correr em busca de seu sonho de ser chefe de cozinha. Seu amigo Ken foi com ele e os dois começaram uma grande amizade. De volta de suas memórias, Sasaki agora no presente recebe uma ligação. Era um homem da China que queria contratar seus serviços para uma última refeição.
Esse homem então ofereceu a ele 3 milhões de ienes e uma passagem para a China. Sasaki aceitou e imediatamente no dia seguinte já estava lá. Um dos homens que está o levando até seu destino fica impressionado como Sasaki realmente atende qualquer pedido simplesmente por causa de dinheiro. Em seguida, eles chegam até a casa do homem que contratou Sasaki. Ele se chama You. O homem é um famoso chefe chinês respeitado em todo o país. Ele já cozinhou para todas as autoridades do exército durante a época da Segunda Guerra Mundial. O homem é conhecido como uma lenda no mundo culinário da China. Sasaki então fica confuso, porque alguém como esse homem precisa que ele cozinhe uma última refeição. O homem então diz que sabe que o restaurante de Sasaki foi à falência. Ele pergunta ao jovem se ele estaria disposto a recomeçar, porém Sasaki diz que não, e o homem então o chama para discutir negócios. You conta a Sasaki sobre um grande festival imperial japonês. Nesse festival, as 112 melhores receitas da história da humanidade foram criadas para atender os superiores do exército japonês. Sasaki pergunta se ele deverá recriar essas receitas. Porém, You diz que ele foi quem as criou, junto de seu amigo, o chefe Naotaro. Essas 112 receitas eram dos pratos mais deliciosos da história do planeta. Entretanto, ele já não possui mais as receitas. Todas elas estão descritas em um livro, que provavelmente está sob a posse de Naotaro. Porém, ninguém ouve falar desse homem há muitos anos. You então quer que Sasaki procure por Naotaro, encontre esse livro de receitas e cozinhe todas elas para ele. Já que esse é um trabalho muito difícil, You oferece a Sasaki 50 milhões de ienes como recompensa. De volta ao Japão, Sasaki vai conversar com seu amigo Ken sobre essa proposta. O jovem está muito desconfiado e achando que algo está errado. Entretanto, como já havia recebido 3 milhões de ienes, Sasaki resolveu dar esse dinheiro para Ken como pagamento por seus salários atrasados. Em seguida, Ken convence Sasaki a ir em busca desse trabalho, já que ele não teria nada a perder com isso. O homem também tenta convencê-lo a voltar uma última vez ao orfanato. Sasaki, entretanto, não tem a menor vontade de fazer isso, pois, segundo ele, o diretor do orfanato não era seu pai e ele não precisa ficar com a consciência pesada por não ter ido ao funeral. Depois disso, vemos Sasaki conversando com alguém do governo. Ele foi procurar pelo nome de Naotaro nos registros oficiais. Sasaki então descobre que o homem se aposentou no ano de 1964. Depois disso, não existem mais informações sobre Naotaro. Entretanto, olhando as páginas dos livros, eles encontraram o nome de um Tatsumi. Provavelmente esse homem é algum amigo de Naotaro. Em seguida, Sasaki vai até a casa desse Tatsumi. Lá, ele encontra a esposa do homem e descobre que esse homem já perdeu a vida há mais de 15 anos. Entretanto, a mulher dá a Sasaki o endereço de um outro homem que talvez possa ajudá-lo. O nome do homem é Kamata e ele era o ajudante do Naoto enquanto eles cozinhavam para o tal festival. Depois de chegar à casa do Sr. Kamata, que vive nas montanhas isolado de todo o mundo, Sasaki se apresenta. Enquanto o homem cozinha, ele e Sasaki conversam sobre as receitas. Infelizmente, o livro não está em sua posse, porém ele pode contar a Sasaki como essas receitas foram feitas. O homem então conta que em 1933, ele, Naotaro e sua esposa Chizu foram para a Manchúria. Eles foram chamados lá pelo general japonês que queria que Naotaro criasse os melhores pratos para receber o imperador japonês daqui a alguns meses. O general então providenciou para Naotaro a melhor cozinha com os melhores ingredientes disponíveis. Depois disso, o general apresentou a Naotaro seu ajudante chinês, chamado You, o mesmo idoso que havia contratado Sasaki para essa missão. Ao ouvir o nome do homem, Sasaki entra em choque instantaneamente. You era um jovem muito metido e se achava o melhor cozinheiro da China. Ele menciona em chinês na frente de Naotaro que japoneses nunca conseguiriam cozinhar melhor do que chineses. Porém, disfarça quando Naotaro pergunta o que ele falou. Naotaro então diz que ele e sua família estão muito cansados da viagem e com muita fome e pede para You cozinhar alguma coisa para eles. You então começa a cozinhar. Enquanto ele faz o prato, Naotaro dá uma olhada pela cozinha. Ele então vê You
Yo colocando algo na comida. Segundo o jovem, aquele é o seu tesouro secreto. Depois de provar a comida e ficar muito satisfeito com o que acabou de comer, Naotaro diz que será uma honra trabalhar com o Yo. Em seguida, ele coloca sua roupa de chefe e começa a cozinhar também. Ele começa a replicar o prato de Yo. Assim que ele termina, Yo vai provar. O jovem então entra em choque. Naotaro conseguiu replicar todo o gosto de sua comida, até mesmo os seus ingredientes secretos. Naotaro então revela seu segredo. Ele consegue se lembrar de todos os ingredientes de todas as comidas que ele come. Essa é uma habilidade que ele adquiriu com os anos de experiência. Eles então começam a trabalhar juntos todos os dias. No dia seguinte, Yo faz seu primeiro prato, uma especiaria manchuriana. Naotaro então pega essa receita e faz umas mudanças nela. Ele faz algo que mistura a cultura asiática com a cultura europeia. No presente, Kamata faz esse mesmo prato para Sasaki e pede para ele provar. Sasaki fica impressionado com o gosto desse prato. Porém, ele diz que a quantidade de sal poderia ser um pouco menor. Kamata fica em choque com isso também, pois esse comentário é um pouco familiar para ele. Naotaro costumava dizer a mesma coisa para ele quando eles trabalhavam juntos. Ele se lembra que Naotaro era muito crítico quanto às coisas que cozinhava e também perfeccionista, muito parecido com Sasaki. Depois de uma semana na Manchúria, o general japonês é apresentado com a primeira receita que Naotaro criou. O homem ficou impressionado com aquilo e permitiu que Naotaro criasse mais pratos para o imperador. O trabalho então continua e a esposa de Naotaro é a fotógrafa deles. A mulher também é responsável por anotar todas as receitas ao final do dia. Entretanto, ela não quer ajudar na cozinha, pois está esperando um filho de Naotaro. Um dia, então, Naotaro tem a ideia de apresentar 112 pratos para o imperador. Esses pratos são divididos entre as 4 estações do ano. Eles então começam a experimentar diversos ingredientes de todo o mundo, criando diversos pratos que são colocados na parede e também outros que são removidos para evoluir a comida. Até que um dia a parede está finalmente completa com as 112 receitas. Todos querem comemorar, porém Naotaro começa a tirar algumas das receitas. Segundo ele, o desafio apenas começou. Eles agora têm que tirar todas as receitas medianas e criar melhores ainda. Nos próximos meses, Naotaro tenta de tudo para criar novas receitas, porém ele não consegue. Sua esposa então se aproxima e diz para ele que ele deveria confiar mais em seus colegas. Só que até agora Naotaro só confiava em si mesmo e não acreditava que seus colegas conseguiriam criar algo muito bom. A mulher sabe que ele só vai conseguir se deixar de lado sua arrogância. Alguns dias depois chega a hora de Shizu dar à luz. Entretanto, assim que a filha do casal nasce, a esposa de Naotaro perde a vida. Nem ao menos uma hora depois, seus colegas encontram Naotaro na cozinha cozinhando. Eles então dizem que o homem é frio e não tem coração. Porém, Naotaro revela que está cozinhando o prato favorito de sua esposa. E todos eles têm um banquete em memória da esposa do homem. De volta ao presente, Kamata para de falar e dá a Sasaki o endereço de um homem russo chamado Joseph. Sasaki terá que encontrar esse homem para saber do resto da história. Ao chegar no restaurante de Joseph, Sasaki descobre que ele já havia perdido sua vida. Quem tomava conta do lugar era o filho dele, um homem chamado Robert, que está disposto a contar tudo que Sasaki perguntar. Robert costumava ser o melhor amigo da filha de Naotaro, Misa. Um dia, Naotaro havia sido contratado por Joseph para cozinhar para ele. Foi nesse dia que Robert conheceu sua filha Misa. No começo, Naotaro teve algumas dificuldades para agradar Joseph, porém, depois que o homem provou um de seus famosos pratos, ele ficou impressionado instantaneamente. Esse prato possuía elementos do Japão, Rússia e China, todos misturados juntos. Isso marcou o início da amizade entre Joseph e Naotaro. De volta ao presente, Sasaki está de frente ao prato que Naotaro cozinhou para Joseph. Até hoje, o restaurante de Joseph ainda serve esse prato. Ao prová-lo, Sasaki mais uma vez entra em choque. Outra receita de Naotaro é perfeita. Depois de terminar, Sasaki pergunta a Robert aonde está o livro com as 112 receitas. Robert então revela que uma vez Naotaro veio correndo muito preocupado para falar com Joseph. O chefe então deixou com ele o livro com as receitas e também deixou uma carta. Naquela época, a Manchúria
Manchúria estava infestada por espiões de diversas nações. Alguém contou para Naotaro que You era um espião chinês. Além de estar vigiando a todos, You também vendeu as receitas para pessoas de outros países. Por causa dessa traição, Naotaro expulsou You e o mandou nunca mais voltar. Sasaki fica em choque ao descobrir que a pessoa que havia o contratado, na verdade era o vilão da história o tempo todo. Entretanto, Robert dá mais uma informação para ele. O homem diz que Naotaro pediu para Joseph entregar o livro de receitas para You. Ou seja, o homem tinha o livro de receitas esse tempo todo, só que mesmo assim ele fez Sasaki andar pelo mundo inteiro atrás dessas receitas. Depois de descobrir tudo isso, Sasaki vai enfurecido procurar por You. Ao chegar lá, ele exige saber de You qual seria a última parte desse desafio. You então diz que ele não possui mais as receitas. Em seguida, lhe entrega a carta deixada por Naotaro. Nessa carta, Naotaro conta que o general japonês havia pedido para ele envenenar o imperador assim que o homem viesse para o festival. Esse general havia ganho muito dinheiro para fazer isso e ofereceu uma parte para Naotaro. Se o plano corresse bem, eles colocariam a culpa em You por ter envenenado o imperador. Tudo funcionaria muito bem, já que o homem é chinês. Além disso, Kamada era um espião japonês. Ele foi enviado para ficar de olho em Naotaro e em todos do seu grupo. Já que Naotaro não pode dizer não para essa proposta, ele então expulsa You de sua cozinha para salvar a vida de seu amigo. Entretanto, mesmo assim, o general não desiste e quer continuar com o plano. Por causa disso, na noite anterior ao combinado, Naotaro fez uma cópia do livro de receitas e a entregou para Joseph. No dia do combinado, então, Naotaro queima o livro de receitas e isso deixa o general muito irritado. Já que seu plano foi arruinado, o homem decidiu mandar Naotaro para a prisão. Como um pedido de perdão, Kamada tentou libertar Naotaro, mas antes de conseguir, o general efetuou um disparo contra Naotaro, tirando sua vida. A filha de Naotaro ficou com um dos chefes do exército japonês. O homem tomou conta dela como se fosse sua própria filha. Em seguida, a guerra começou e o homem levou todos os seus filhos para o Japão para salvar suas vidas. Enquanto You se tornava um grande chefe, Kamada foi para a guerra. Depois de anos, os dois se reuniram e foram atrás de Misa, pois ela era a herdeira do livro de receitas. Eles então a encontraram com a família que a adotou. Ela também tem um irmão, filho do casal que a adotou. Misa também tem um filho, porém seu marido perdeu a vida. Assim que descobre a verdade sobre seu pai, Misa começa a chorar muito e promete uma coisa. Ela vai abrir um restaurante usando as receitas de seu pai, tudo para honrar sua memória. Um dia então chega a hora de inaugurar o restaurante. No dia da inauguração, entretanto, o restaurante pegou fogo. Misa acabou perdendo a vida ao tentar resgatar o livro de receitas de seu pai. Nos braços do tio, seu filho gritava pedindo para que a mãe voltasse, porém não funcionou. Mesmo assim, depois de um tempo, vemos que o irmão da mulher conseguiu salvar seu livro de receita. Um tempo depois, para tomar conta do filho da mulher, o homem resolveu abrir um orfanato. É aqui que Sasaki percebe a verdade. Ele é o filho de Misa. Ele é neto de Naotaro, filho de Misa, e foi criado no orfanato pelo irmão dela, seu próprio tio. You havia mandado o jovem nessa jornada para descobrir a história da arte culinária e os segredos de sua família por seus próprios métodos. O diretor do orfanato queria se encontrar com Sasaki antes de perder a vida, já que ele possuía o livro de receitas. O homem queria passar esse livro para o seu dono verdadeiro. No final, Sasaki vai até o orfanato para homenagear o diretor. Ele então recebe o livro finalmente e vê fotos dele e de sua família junto das receitas. O tio dele não queria que ele se tornasse um cozinheiro, pois havia visto toda a obsessão da família dele com isso. Na cena final, vemos Sasaki recriando as receitas de seu avô para os jovens do orfanato. Obrigado por assistir. Até o próximo!